Olá! Eu coloquei assim, ó, eu não sei se tudo isso é normal, porque esse é o nome do episódio dessa sexta-feira, gente, porque tem tanta coisa assim que vai acontecendo no mundo, assim, e um dos tópicos que tá aqui hoje é essa ventania maluca e essa mudança de clima que todo mundo tá percebendo. Fora que tem um outro tema que eu também gostaria de falar aqui no meio. Antes de tudo isso, você que tá caindo aqui no meu canal, esse é meu podcast semanal. Aqui a gente faz uma resenha sobre vários assuntos que estão na minha cabeça, o que aconteceram na semana, o que eu gostaria de comentar, e você também pode sugerir o seu tema. Mas antes de tudo, se você gosta, né, para você ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você está andando em casa, enquanto você está, sei lá, trabalhando e quer passar de vídeo em vídeo, fica aqui, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, diz se você está gostando, que ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas, tá bom? Mas por que eu tô falando isso, assim? Ó? O primeiro tema que eu queria falar aqui, se tudo isso é normal, eu coloquei mais caminhada e economia. O que isso quer dizer, gente? Assim, ó, e aí eu queria que você falasse assim. Eu comecei a pensar o seguinte, assim, eu tô nesse processo de emagrecimento, acho que eu falei em outros vídeos sobre cuidado de saúde, e aí eu tô fazendo uma dieta mais restritiva, eu tô com um pouco menos de energia, e eu também tô com numa fase de também querer guardar cada vez mais dinheiro para ter cada vez mais dinheiro, para ver se um dia eu paro de trabalhar e deixo o CLT de uma vez por todas. Então isso tá na minha cabeça de uma forma absurda. Eu tô com 33 e eu queria que nos 55 eu já não trabalhasse mais. Eu quero viver de renda para sempre, assim. Que é uma determinada utopia, porque se você é um CLT é muito difícil você fazer isso, né? A não ser que você seja um cara muito regrado. Então, o que eu tenho feito agora? Eu tenho pegado menos Uberses, né, para os meus destinos, e tenho tentado caminhar mais. Aí eu já não faço cardio na academia e economizo nesse movimento todo, entendeu? Eu estou melhorando minha capacidade cardiovascular, estou melhorando a minha saúde, ao mesmo tempo que eu estou diminuindo também essa possibilidade. Então, aí eu me pergunto, isso é uma boa economia ou isso é mão de vaca? Eu queria a sua opinião também, vamos lá. No trabalho, toda quinta-feira eu vou presencial, então o que eu faço? São 2 quilômetros que separam a minha residência da estação Socorro da linha 9 Diamante, que é onde eu pego até o Ceasa, que é o meu trabalho. Então eu vou andando, dá uns 25 minutos de caminhada e faço isso na volta do trabalho e ando dali pro trabalho. Então eu gasto só o metrô de ida, esse trem de ida e o trem de volta, entendeu? Para ir pro trabalho. E ando que nem um maluco, dá uns 7 km, 6 km no dia todo, entendeu? Economia ou mão de vaca? Não pedir comida no final de semana, pedir apenas um dia, tipo um domingo, à noite. Economia mão de vaca. Antes eu pedia 2, pedia um pouco mais. Também para ir fazer shows, eu tô tentando fazer todos os trajetos andando. Por exemplo, no sábado, eu vou no Bexiga todo sábado, ali no centro. Em vez de sair 6 horas pegando o Uber, que nem eu ia, de Uber voltava de Uber, o que eu faço? Eu vou andando até o metrô, vou de metrô até lá, volto andando pro metrô, do metrô volto pra minha casa andando, entendeu? Eu já economizo, entendeu? Se você botar na ponta do lápis, é uma baita de uma economia. Só que aí eu fico pensando assim, ó, será que eu vou cada vez ficar mais maluco e economizar cada vez mais? Qualquer rolê eu vou querer fazer andando? Até os rolês que eu vou chegar suado, maluco? Ou me botar em perigo para ficar caminhando na madrugada? Ou isso também é uma economia válida? No momento eu acho que é uma economia válida, mas eu também fico preocupado de estar indo por um caminho, de estar economizando que nem maluco, assim, entendeu? E deixando de viver determinadas experiências, né? Que é um grande problema, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, assim, né? Que isso ficou na minha cabeça. Eu tô praticando uma atividade física também, né? Sabe? Não é só o dinheiro. De uma certa forma, eu tô sendo um cara mais ativo, eu tô andando mais, eu tô melhorando minha vida como um todo. Então, assim, de certa forma, isso tá me beneficiando, né? Então, sei lá. Porque quanto mais o tempo passa, e até já emendando um tópico no outro, eu fico me perguntando como que você tem cuidado da sua saúde. Porque eu fui fazer exames essa semana, inclusive o plano de saúde não deixou eu fazer todos eles, porque ele estava na carência, né? Aparentemente o plano de saúde estava triste, né? E ele não deixou eu fazer, ele está carente, eu tentei trocar uma ideia com ele, e mesmo assim o plano de saúde não liberou meus exames, então assim, eu sinceramente fico pensando assim, você sabe que dentro dessa reflexão, uma coisa que nem está anotada aqui, eu fiquei com medo de fazer exame, eu fiz um só, que foi uma que eu consegui fazer, eu tinha 5 exames, consegui fazer um, os outros eu vou fazer, sei lá quando, né? Provavelmente daqui uns 4 meses, que é quando o plano vai liberar. E eu fiz um ultrassom do abdômen, né? Pra ver como estão minhas estruturas internas, né? Meus rins, meus fígados,
minha vesícula biliar, olha que bonito, né? E aí eu fiz esse exame e na hora eu fiquei com medo, eu falei, se o médico achar alguma coisa, um nódulo, ou falar que eu tô fudido, que eu tô ferrado, que ó, já era, você tem mais 2 anos de vida. Já pensou se ele fala uma coisa dessa? Durante o exame, eu fiquei com isso na cabeça, né? Fora que durante o exame que tava sendo realizado em mim, é como se eu tivesse grávida. Você tem que levantar a barriga, entendeu? Ela joga um gel na sua barriga, né? A doutora ali, e fica passando o instrumento para ver as suas estruturas, né? Parecia que eu tava grávido, né? Mó doideira, né? É uma sensação maluca, assim, essa sensação do gel, né? E outra coisa que, assim, cara, puta, como o exame demora, porque, assim, eu entendo que é muito necessário fazer, mas demora demais, assim, né, as coisas, assim. Você marca o exame, marca o horário do exame, chega lá, tem que retirar a senha na fila e fazer um cadastro de novo para você fazer o mesmo exame que você marcou na internet. Então, para que eu marquei? Se não tem horário marcado? Não faz sentido nenhum isso. Ah, mas é para ajudar a controlar. Então não marca, entendeu? Faz por horário de chegada, melhor. Aí tem pessoa que vai chegar às 6 da manhã e espera o dia todo. Mas mesmo pago é muito demorado, né? Meu Deus do céu. Você já fica doido lá, meio doente, assim, falando, caramba, como tá demorando isso aí, vambora. E aí, você gosta de fazer exame? Provavelmente ninguém gosta, assim, né? Mas tem gente que é meio hipocondríaca, faz demais. Eu preferia não fazer nunca, né? Acho que a grande maioria dos homens prefere não fazer. Não que eu ligue, né? Não me atrapalha nem nada fazer o exame, a questão é mais essa burocracia. Se fosse marcado às 9 às 10, chega, faz o exame e vai embora, beleza, ia marcar 1,5 milhão de exames, entendeu? O problema é que é essa demora, essa burocracia. Mas eu confesso que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai cuidando um pouco da saúde, é melhor fazer, né? Porque na minha cabeça, isso acho que não sei se vale para todas as pessoas assim, eu, Eduardo Montoni, em relação a exames, em relação ao que eu penso, eu prefiro me cuidar. Eu não tenho problema de me cuidar, assim, ou de falar assim, cara, você vai falecer novo. Assim, eu não acho que isso. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas isso eu sempre tive na consciência, ou pelo menos trabalhei minha cabeça para falar que isso não tá na minha mão, entendeu? Tipo assim, talvez eu viva até os 80 super bem, talvez eu viva até os 40 só, eu tenha mais 7 anos de vida. Ninguém sabe, entendeu? E claro que todo mundo tem o desejo de viver longamente e muito feliz. Mas a vida vai caminhando para A ou para B, você não sabe, entendeu? Não tem como saber, entendeu? E eu não tô falando que eu desejo que a minha vida acabe agora e nem nada, a vida é uma dádiva, etc. O meu ponto é sobre cuidado com a saúde. Para você ter longevidade, não acho. Tem total diferença. Já falei isso em outros lugares. Eu acho que é sobre viver bem. O meu medo é viver longamente de uma maneira ruim. E isso é o meu maior medo, entendeu? Até por isso que, por exemplo, assim, ó, entra um outro tema, assim, sobre, eu já pensei várias vezes em ter moto para ir por shows, porque além de economizar ia ser muito mais rápido do que o metrô e etc, e eu conseguiria fazer shows à noite e voltar de moto. O problema é cuidado, mas eu tô voltando, tô de boa, o cara bate em mim, não é só sobre falecer, é sobre, imagina eu caio, quebro a perna, sei lá, que teve um amigo meu, assim, que eu conheço, que é fisioterapeuta, ele mostrou um vídeo pra mim, ele quebrou a clavícula aqui de moto. Sabe como? Ele tava assim no portão da casa dele assim, e ele mostrou o vídeo. Parou em casa assim, aí o portão travou e ele tava tentando abrir o portão no celular aqui, sabe? Uma coisa bem simples assim, né? Não lembro que horas que era. O carro desceu, a mulher tava bêbada, pegou ele, jogou ele lá na casa do chapéu e ele quebrou a clavícula. Imagina isso, velho. Entendeu? Então, tipo assim, imagina, por conta de um negócio você ficar, putz, mano, ou por conta assim, ó, se eu tô fazendo atividade física, pode ser que eu bate na madeira que eu fique doente. E se eu não tivesse feito atividade física, eu ficaria pior na minha recuperação, entendeu? Isso é muito ruim. A atividade física também te ajuda a se recuperar de algumas coisas, entendeu? Tá bem, comer bem. Então, assim, e principalmente, assim, cabeça, né? Eu acho que, tipo assim, o cuidado de forma geral, assim, você vê se seus hormônios estão estabilizados. Eu percebo que eu comecei a fazer um tratamento há 3 meses, assim, de emagrecimento. E não só de emagrecimento, assim, para poder estar melhor, mas para eu mesmo estar bem comigo mesmo, de modo geral, para eu me cuidar, para os hormônios estarem bem, para ver se, que eu tô falando, tô fazendo os exames, e eu percebo que psicologicamente isso melhorou muito, assim, sabe, muito. Meu sono melhorou e aí eu acordo mais alegre, sabe, não quer dizer que eu vou trabalhar melhor, mas eu tô com mais energia para gravar os vídeos, para pensar em temas novos, com mais vontade de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu não estou 100% feliz como eu gostaria, assim como nenhum ser humano está, mas melhorou demais a minha vida. Então, assim, o cuidado com a saúde, para mim, tá nesse pote. Acho que eu consegui resumir bem, né? E aí, a outra coisa que eu queria falar é
A gente fica vendo muito filme de apocalipse e de final dos tempos. E, cara, como me assustou esse negócio da mudança climática agora. Hoje, por exemplo, foi declarado ponto facultativo no Rio de Janeiro. Eu estava até acompanhando isso ao vivo, por isso que eu coloquei esse tema aqui. E estava escrito assim, ó. Ventania no Rio de Janeiro bate 74 quilômetros e autoridades decretam alerta extremo, né? E aí, eu também tinha lido, eu até estou colocando aqui para eu ler isso, ciclone extratropical deixa Sudeste em alerta. Estava falando que a formação de um ciclone no Atlântico Sul pode evoluir para um ciclone bomba na sexta, que é um fenômeno caracterizado pela queda rápida de pressão atmosférica dentro do nosso sistema. Tipo, o sistema pode provocar rajadas de até 110 quilômetros São Paulo e Rio, que hoje a gente já viu. Cara, é uma doideira, você tá entendendo? É vento muito forte, é alerta nas regiões, entendeu? Que isso, é o fim do tempo, entendeu? É tipo, parece aquele filme San Andreas lá, que o. Já viu 2012 com The Rock, que o furacão vem, o tsunami, quebra tudo. Você não tem medo dessas coisas acontecerem? Mas é o que eu tava conversando ontem no trabalho. Alguma coisa, em algum momento vai acontecer. Ou superpopulação, ou Terceira Guerra Mundial, e não sei o quê. E sabe, às vezes a gente pensa que tava muito longe, mas tá muito mais perto do que a gente imaginava. Que doideira, assim, né? Tipo assim, eu não quero ficar fazendo aqui previsão do tempo, ou falando sobre isso, mas como é assustador essas mudanças climáticas, né? Como é assustador esse tipo de coisa de Terceira Guerra Mundial, aí você vê esse tipo de coisa, assim, você acha que vai estar lá na frente, mas talvez a gente encare agora, assim, né? Essas consequências, né? E aí eu fico vendo um monte de minha sobrinha, filhos dos meus amigos, a próxima geração, e eu fico pensando assim, caramba, que mundo que a gente vai deixar para eles, né? Talvez eles fiquem em bunkers. Bom que a gente já deixou a internet para eles, né? Porque talvez eles fiquem em bunkers, né? Eles vão fazer bunkers, vão ficar lá embaixo, vai fazer. Fica na internet, tem 1,5 milhão de filmes, tem like, tem TikTok, tem dança, tem Farma Aura, pelo menos eles têm esse tipo de coisa, né? É um pouco assustador, espero que a gente consiga contornar isso rápido, porque eu também fiquei vendo, tipo, essa questão da superpopulação, que é uma outra coisa que eu queria falar, na greve da CPTM que teve, né? Teve a greve agora da CPTM, que estava acho que linhas 11, 10 e 12. Nossa, como São Paulo ficou um caos, assim, né? Tipo, não tem mais espaço para as pessoas ficarem, né? Sabe? Tipo, por exemplo, quando eu tava em Roma mesmo, qualquer lugar do mundo, assim, quando eu tava na minha lua de mel, assim, você vai lá nos pontos turísticos, é muito lotado, assim, cara. Não tem espaço pra você andar nas coisas. Você fala, meu Deus, gente, não cabe tanta gente aqui, sabe? Tipo, não dá, pelo amor de Deus, vamos espalhar, gente, no mundo, sabe? É desesperador, assim, gente. Espero que isso não aconteça. Desculpa ter dado uma mensagem de alerta extremo para você aqui no meu podcast. Não é a minha intenção, mas eu queria deixar essa reflexão assim do que vai ser o mundo daqui 50 anos. Você acha que daqui 50 anos a gente vai ter o caos completo ou isso ainda vai demorar muito para acontecer? Sinceramente, eu não sei, mas espero que você esteja aqui comigo semanalmente, curtindo o meu podcast, me acompanhando nos stand-ups. Já vai ter novas datas, né? Dia 2 de outubro tem show Eduardo e Viviana no Acústico Comedy às 8 da noite. O link já está na minha bio, você pode ir lá conferir. Todos os sábados e excepcionalmente esse domingo eu também vou fazer show de stand-up lá no Bexiga Comedy e você pode conferir minha agenda, tá bom? E vem me assistir, dar risada ao vivo e vem me ver ao vivo, tá bom? Tamo junto, curte, comenta, compartilha, deixa seu like e até semana que vem.